Bem-vindos, bem-vindas, vocês duas, obrigado por aceitar o convite aí para essa conversa. Eu vou apresentar rapidamente aqui para quem está vendo o Papo Lambeiro pela primeira vez. Aqui meu nome é Pedro Cobra, eu sou da companhia Plasticonírica e o Papo Lambeiro é esse programa de bate-papos que a gente tem feito em torno da linguagem do Teatro Lambi-Lambi. Esse programa é uma parceria da companhia Plasticonírica com a companhia Lua pra Rua e com a Trágica Companhia de Arte, que está organizando nessa semana o Anima Rua On. E então a programação dessa semana do Papo Lambeiro está conectada com a programação do Anima Rua On, então a gente está trazendo também, fugindo um pouquinho do Lambi-Lambi, a Júlia e a Rocio para conversar aqui com a gente sobre marionetes de fio nas ruas, que elas têm trabalhos belíssimos, que estão dentro da programação do Anima Rua On, que está rolando aí desde o dia 6 até esse domingo, dia 10, aí no canal do Anima Rua On no YouTube, muitos vídeos, videoclipes, tá rolando também no Instagram, no perfil da Anima Rua, bate-papos com os artistas que estão abrindo as caixas, mostrando os processos criativos deles. Tá um movimento bem bonito essa semana, então quem não está acompanhando, aproveita para acompanhar. Como eu falei, a Larissa está aqui do meu lado, minha companheira, ela é sempre a nossa escriba das perguntas, então vocês estão assistindo, conforme a gente for conversando, vocês vão aí no chat que abriu aí embaixo, aí vocês podem ir pondo as perguntas de vocês, a Lari vai anotando. À medida do possível, a gente vai respondendo as perguntas no decorrer da conversa ou no final, tá bom? Lembrando que a gente tem um tempo de 1 hora de transmissão, que o Instagram corta a nossa transmissão de 1 hora, então eu estou aqui com o cronômetro correndo para a gente não se perder. Então qualquer coisa eu vou falar, meninas, rápido que temos que ir encerrando, tá bem? Então, sem mais delongas, vou apresentar as nossas ilustríssimas convidadas do dia. Então temos aí Júlia Barnabé e Rocio Alonso. Vamos começar pela Júlia. A Júlia fundou a companhia Tumateixa em 2014, né? E ela é atriz, palhaça, marionetista, e a companhia foi fundada em Barcelona, né, na Espanha, no momento em que você estava residindo lá, né? Por alguns anos você morou lá e estava fazendo uma formação em teatro físico e aprendendo a confeccionar marionetes de fios na Casa Taller de Marionetas de Pepe Otal, né, que é um importantíssimo centro aí de formação e pesquisa, né, de criação de bonecos. Super bacana. Sim. Além disso, ela é formada em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a famosa FEFELESH. Iniciou sua trajetória circense no Circo Escola Picadeiro em 2004 e é formada na Escola Internacional de Teatro Estudis Berti Tobias, em Barcelona. Estudou construção de marionetes e palhaçaria com importantes mestres brasileiros e internacionais. Gente, a Júlia, ela é super viajada, a gente se conheceu inclusive numa viagem, num festival super gostoso, saudade daquele festival, enfim, daquele acampamento do Rio, enfim. E com o espetáculo que ela tem, que está programado no Anima Rua On, a Laia e o Voo da Imaginação, a Júlia já se apresentou em festivais na França, Suíça, Bélgica, Espanha, Itália, Eslovênia, Portugal, Rússia, Argélia, Paraguai e Brasil, né? E atualmente a companhia está sediada aí na cidade de São Paulo. Ufa, muita coisa. A Rocio, que está aí do lado, entra aí mais no quadro, Rocio, que está já pulando para fora. Está pulando bem mais para fora. A Rocio se dedica ao teatro de bonecos e marionetes e técnicas circenses há mais de 10 anos. E seu interesse por bonecos começou em Salta, na Argentina, onde você nasceu, né, e cresceu, é isso? Sim? Isso. Uhum. E o seu interesse começou observando o seu pai, que era escultor. Achei isso tão bonito na sua história, no seu currículo. Então você, fascinada pela madeira e pelas artes cênicas, procurou professores, escolas e companhias de teatro de marionetes em vários países da América Latina.
E também estudou e viajou um montão aí pela Argentina, Bolívia, Chile, Brasil, Espanha, Portugal e França, apresentando as marionetes, os espetáculos, né? Trabalhou aqui no Brasil, em Belo Horizonte, no grupo Giramundo, no grupo Pigmalião Escultura que Mexe, e criou em 2018 na Companhia das Marionetes, que é o grupo que ela faz parte, enfim, que ela coordena. Que soy eu e os bonecos. As nossas duas companhias, na verdade, é a gente com as marionetes. Uma ótima companhia, as marionetes. Exatamente. Bom, o nosso papo hoje, gente, o tema, como eu falei no começo, é a magia das marionetes de rua, né? Que era o tema de uma palestra que originalmente seria dada na programação do Anima Rua, que aconteceria em Curitiba, e que foi cancelado por causa aí da pandemia, né, de Covid-19. Então, nessa parceria que a gente tem com as Trágicas, a gente decidiu reprogramar esse tema aqui no nosso bate-papo com essas duas. Então, ia ser bacana se vocês começassem o nosso papo contando um pouquinho do processo de criação, o processo, né, de vocês com os espetáculos de vocês, cada uma, com a Laia e o Voo da Imaginação e com o Mapulu. E vocês já podiam ir enganchando com essas ideias que seriam já trazidas nessa palestra no Anima Rua original. E aí a gente vai desenrolando o papo a partir daí. Pode ser? Legal. A gente preparou hoje também, na verdade, uma série de dicas práticas, dicas de ouro, para quem quer ou começar ou apresentar na rua, ou que já tem alguma experiência e tem coisas para trocar. A gente parou um pouco para refletir, assim, o que a gente poderia compartilhar das nossas experiências que pudesse ajudar as pessoas, porque a rua é um mundo, né? Tem muito aprendizado, é uma linguagem, né? Então, a gente separou umas diquinhas de ouro aí, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas vamos seguindo aí também essa proposta da gente falar um pouquinho de cada espetáculo, né? Sí. Quer começar? Pode começar. Aí a Trágica Companhia disse Eva. Não, Então, gente. Oi? Preciosíssimas as dicas. Estou curioso. Sim, a gente traz aqui, ó, muitas anotações. Boa. Bom, eu vou falar bem rapidamente sobre o espetáculo, porque acho que a gente também tem bastante material para compartilhar, além também dos processos de criação. Esse espetáculo, nessa versão que eu tenho ali hoje, ele ficou pronto em 2018. Mas eu considero que desde o dia que a marionete ficou pronta, eu já comecei a fazer esse espetáculo. A Laia é a minha primeira marionete, então foi todo um tempo de descobrir ela, né? Acho que aprender a manipular a marionete já é um primeiro passo para um espetáculo nascer. E até juntando com um dos tópicos, né, que a gente falar um pouco do artista como agente mágico, eu acho que com as marionetes faz muito sentido, assim, já começando pela ideia de animar, né, de ânima, né, da própria etimologia da palavra, de dar vida. Eu acho que com as marionetes de fios isso é muito forte, porque é um boneco que a gente não toca nele, né? Diferente da maioria dos bonecos, também tem os bonecos de vara também, mas a marionete tem essa coisa de ser toda articulada e você conseguir mexer ela inteira, uma só pessoa, através do controle. Então, eu acho que uma das primeiras magias que vem tem a ver com isso. E aí, para a construção do meu espetáculo, foi essa descoberta um pouco da personalidade do boneco, que às vezes as pessoas perguntam, mas como é que né? Como é que surge um boneco? Tem muita gente que já constrói pensando no que ele vai fazer, como é que vai ser, eu quero que seja assim, assado, mas nem sempre é um processo racional ou tão mecânico no sentido só da movimentação, né? Eu acho que tem um trânsito muito fluido entre o marionetista e o boneco, né? Você pensa algumas coisas que você quer fazer e quando a marionete está pronta e ela começa a se mover, ela também te propõe muita coisa, então também precisa ter uma escuta fina para descobrir a personalidade da marionete, né? E a história, a Laia, quando eu construí ela para ser uma dançarina de sapateado, e hoje em dia ela é uma pintora. Veja bem. Que também, eu acho que a dramaturgia foi sendo construída também da experimentação na rua. Eu não esperei ter um espetáculo pronto para começar a apresentar. Eu comecei a fazer ele, assim, eu criei um número de 3 minutos e eu comecei a ir para a rua com ele.
E eu fui sacando, né? Fui sentindo o que funcionava, o que não funcionava, o que segurava o público, o que tocava, o que não tocava. Então a dramaturgia ela foi se fazendo na prática. E aí até eu chegar nesse formato de 2016 a 2018, eu fiz muita rua. Eu ia para Paulista de domingo, eu apresentava em muito cabaré de circo também. Aí eu fui fazer uma primeira temporada na Europa em que a Laia era um número de, naquela época tinha 5 minutos, e aí eu fui desenvolvendo, e aí quando eu voltei, em 2018, que eu fiz o espetáculo mesmo. Eu falei, não, isso aqui é um espetáculo. E aí construí toda a cenografia, e fui fazer uma primeira temporada de rua sozinha, já só com esse espetáculo. E foi um processo bem solitário no começo. Porque eu, como você contou, né, eu aprendi em Barcelona e logo cheguei no Brasil e aqui eu não conhecia ninguém que trabalhava com fio logo que eu cheguei. Então a Elaia também passou um ano no saco até eu ter coragem de tirar ela e falar, não, vou fazer, vou conseguir, porque como qualquer instrumento, no começo é muito difícil, né? Aí você acha que vai conseguir, até você conseguir tocar uma música que te agrade, assim, fazendo uma metáfora com instrumento de cordas, leva um tempo. Eu acho que com a marionete também teve esse tempo, assim. Então eu precisei de pelo menos um ano para ter um numerinho que eu confiasse para eu começar a ir para a rua e ir desenvolvendo. E aí hoje em dia, assim, passado um tempo que eu já tenho o espetáculo, que eu tenho apresentado muito com ele, hoje em dia eu consigo perceber o quanto ele é autobiográfico. Embora não tenha sido a minha intenção, de uma certa forma né? Os nossos personagens sempre são pedaços de nós mesmos. Então, até na minha psicanálise, conversando sobre o espetáculo, eu percebi que essa história da Laia é um pouco a minha história, assim, dessa criança que já tem ali uma veia artística desde muito cedo e que viaja nas coisas e que imagina. Então, por mais que eu não tivesse tido essa intenção, acho que também essa relação que eu tenho com a marionete, né, no caso do meu espetáculo tem bastante interação, assim, tem muita cumplicidade entre eu e a marionete, tem a ver também com as relações que eu, assim, para mim, teve muita inspiração na relação que eu tinha com a minha sobrinha, da gente ser muito amiga, de se gostar muito, mas também eu com as minhas tias, com a minha mãe. Então, acho que tem a ver, tudo que a gente põe em cena, de uma certa forma, é material também da nossa vida, assim, né? Que a gente vai transformando em outros símbolos, mas que acho que traz um pouco da nossa história sempre. Rocio, volta aqui que agora é sua vez, meu amor. E é isso, eu acho que o processo de criação da Laia foi meio por aí, assim. De vez em quando sempre alguém assiste, te dá um toque, você vai mudando, construindo coisas novas, agregando novos elementos, mudando coisas que precisam ser melhoradas. Até hoje, né? Eu tenho o espetáculo já há vários anos, mas ontem estava ensaiando ali com a Rocio e falei, nossa, preciso melhorar isso aqui. Eu acho que é um processo, acho que o espetáculo, quanto mais tempo passa, melhor ele vai ficando. Acho que é um drama que a gente vive no mercado das artes, que é essa exigência de novidade, novidade, novidade. E eu falo, gente, mas um espetáculo, quanto mais tempo ele tem, mais bagagem, né? Então, eu sinto que é um espetáculo que eu vou fazer ele ainda por muitos anos na minha vida. Por mais que eu queira criar coisas novas e tenha desejo de fazer outras linguagens, eu sinto que vai me acompanhar por muito tempo ainda. É Muito isso. bom. Sí. O proceso de Mapulú, siempre pienso que Mapulú, la marionete, ela es filha de varios bonequeiros, ¿no? Porque ella comenzó como inicio con un espíritu de busca, ¿no? De busca de una identidad. Eu venía trabajando con otras pessoas, con otros bonequeiros, con otros marionetistas, haciendo pesas juntos, con más pessoas. Y sozinha siempre iba construyendo mis marionetes. Solo que mis marionetes en un principio iba siguiendo una línea más clásica, ¿no? De cantantes, de músicos. Después yo quise aprofundar un poco más y ahí falei, nossa, voy a hacer un espectáculo juntando todo ese poquito que cada intercambio me dio, ¿no? En los ateliers. Y fui construyendo el espectáculo en 4 ateliers. Primero comenzó un atelier de Paulo Emilio, de Eterno,
teatro, que em Belo Horizonte, tenho que contar que é terra de bonequeiros. Você levanta uma pedra e aí marionetistas estão reproduzidos por todos lados. Eu nunca vi tantos marionetistas juntos e isso me fez morar ali, digamos. Mas Mapulú, se fui ficando assim, y pasaba de un atelier a otro y siempre pegando técnicas, ¿no? Oh, ¿cómo se hace esa perna? ¿Cómo se cría un espectáculo? Y este espectáculo Mapulú comenzó pegando dicas de otras piezas de bonecos. Ah, cómo crío una dramaturgia, cómo crío personaje, cómo crío una acción. Só que a essência em si de Mapulú veio por sonhos que eu comecei a ter, né? Eu comecei a ter sonhos, comecei a ter imagens, e comecei a trocar com outros artistas que também me davam elementos, objetos, me davam linhas a seguir. E como eu venho do norte argentino, eu tenho como uma essência de mística, digamos, por así decirlo, que tiene un tren desde cultural que tiene a ver con la Pachamama, que es a terra, y con los rituales, ¿no? Eu sempre conto que no carnaval do norte argentino se desenterra o diabo y todo el mundo se pone máscaras de diabo. Y tiene una relación con la terra de abrir y fechar, tem uma relação muito forte andina, né? Andina de rituales, de nascimentos. Então, Mapulú, ela nasceu, foi uma marionete que eu pensei que como filha de bonequeiros, e filha, eu queria pegar essa essência do início da tradição, né? De como você chega a construir um boneco de madeira e o sentimento, ou a vida que você coloca, que tem um conteúdo, não? Que tem um universo. Este universo que eu trouxe foi uma mulher, uma marionete antropomórfica, metade humana, metade bicho, que não tem asas, mas que tem sonhos hacia uma liberdade, não? Hacia uma memória, não? Que eu leio um poeta que foi como ponto de disparador deste processo, foi corazón de raíz para quien ten asas en los pés. Então, eu comecei este processo por frases de livros, por Manuel de Barros, por historias de simbologias de pájaros en rituales indígenas, en la región andina, en regiones de diferentes culturas de Indiana, la cordillera de los Andes, todo medio misturado, ¿sabes? Muchas culturas de cómo tem a simbologia dos pássaros, como é importante dentro de esas culturas, como ese símbolo dentro de eso. Y ahí eu comencé a criar a buscar, pelo menos, uma estética pessoal e uma história pessoal, né? Mas baseada em um conteúdo que era muito antropomórfico, rituales, era essa questão da busca de identidade, e ela foi modificándose muito, foi um processo que se modificou bastante, porque eu pensei este espectáculo para a sala e lo levei para as ruas. Mas aí a gente vai seguir em outros pontos, mas o processo foi disparador de ver pinturas, de pensar diseños, músicas, mas o disparador de este proceso de espectáculo fueron los bonequeiros mesmos, os titiriteros, que eles me dieron, o sea, una base para poder construir este espectáculo. É isso. Boa. Lindo, lindo. Lindas histórias. Bom, e entrando nessa, você já puxou aí um gancho, né, muito potente dessa história toda da ancestralidade andina, dos rituais, né, que está muito presente, eu vejo, pelo menos no trechinho que eu consegui ver do Mapulú, está muito presente, né,
E o nosso tema aqui, como é a magia, né, das marionetes, eu estava hoje refletindo sobre isso, né, a magia, a arte como magia, né? E tem um escritor que eu gosto muito, que é o Alan Moore, que ele é escritor e ele se autodeclarou faz um tempo já, um mago, né? E ele começa dizendo que, assim, que as descrições mais antigas de magia são postas como a magia sendo a arte. E ele considera isso literalmente, a arte é magia, no sentido de que a magia ela é a ciência de manipular símbolos, imagens, palavras, para provocar uma mudança, né, uma transformação de consciência, né? E o que é arte se não isso, né? A gente manipular ali os elementos que a gente tem, cada uma na sua linguagem, para criar reações nos espectadores, né? No nosso caso, no teatro, em quem escuta, em quem lê, enfim. Então, eu sempre fico refletindo muito nisso, né? E no meu lambe-lambe, muita gente vem perguntar para mim, mas isso é magia? E eu nunca digo que não, eu falo, não, sim. Mas não necessariamente a do truque, apesar de eu usar o ilusionismo dentro, mas é a magia mesmo no sentido de provocar essa transformação, né? Então, a minha pergunta para vocês é quais esses poderes de encantamento que vocês foram descobrindo com a ação de vocês nas ruas, com essas marionetes, né? Como é que desenvolve um pouco mais essa história da animação, do ânima, né, que vocês começaram a falar? Como vocês Sim. promovem a transformação dos espectadores? Eu acho, Pedro, assim, num primeiro plano, assim, acho que tem isso que eu te falei, da marionete, principalmente a de fio, por ter esse distanciamento, né, dela provocar no público essa coisa de um ser que tem vida própria. E a gente, como marionetista também, é um lugar de ser atriz muito diferente de ser atriz de pessoa, né? É um lugar de você se colocar atrás e de desaparecer. Então, para um marionetista, para uma marionetista, quando alguém te diz, nossa, eu esqueci que você estava aí, é um dos melhores elogios. Então, acho que tem essa primeira magia de conseguir desaparecer, porque o foco vai lá para o boneco, né? E a gente tem que colocar a nossa atenção ali, porque está nesse trânsito fluido, né? Você está movimentando o boneco, muito atento ao que ele faz, ao que volta para você, e sentindo também a energia da roda, né? Do que você está provocando nas pessoas, apesar de estar com um olhar bem concentrado. E eu acho que tem uma das coisas que eu considero que é muito mágica também, que inclusive é uma das palavras que a gente mais ouve de retorno do público. Nossa, foi mágico, né? Eu acho que tem a ver com esses mini mundos que a gente cria. E como eu venho da palhaçaria, eu gosto muito de um pensamento que tem a ver com o palhaço também, né? Que é meio que a gente apresenta esse nosso mini mundo, a gente convida as pessoas a entrar, alguma coisa acontece ali e depois a gente devolve elas transformadas para o mundo delas, para o mundo real. E aí eu acho que é sempre bom, quando você está criando um espetáculo, pensar em quais são os elementos que você põe no caldeirão aí para fazer essa sua bruxaria, assim, né? Uhum. Então, uma pergunta que a gente gosta de se fazer, assim, qual é o espírito do seu espetáculo? Né? Qual atmosfera você quer instaurar? E eu acho que principalmente para a rua, isso é muito importante. Acho que para todo e qualquer espetáculo isso é importante. Mas acho que para a rua é muito importante você ter consciência disso, porque essa atmosfera é o que você vai criar também para o seu discurso, tanto de apresentação quanto para o seu chapéu. Você tendo consciência de que energias você está movendo ali com o seu espetáculo, você vai ter apontamentos de por onde você vai puxar o fio com o público para trazer as pessoas, para convidar elas para o espetáculo e também para passar o chapéu, que é uma parte importantíssima do espetáculo. E eu acho que a Rod pode falar um pouquinho também sobre essa coisa do espetáculo de sala e de rua, né? Sim. Que a gente teve experiências com isso com a Mapulu também. Eu queria dar adicionar um pouco, agregar a isto do artista como agente mágico, né? Que quando fala de magia, a mí me vem sempre a psicomagia, né? Porque eu gosto muito também do Jodorowsky, né? Que é um múltiple artista e também parto
muito da pauta da dramaturgia também do teatro de bonecos, não? Que são uma dramaturgia de ações visuais que tem simbologias, né? Então, assim como a magia me vem em um lugar de simbologias, né? De como eu, a partir de fazer um espetáculo, como eu passo através dos bonecos, que para mim a dramaturgia começa na construção do mesmo. Como eu faço meus bonecos, meus marionetes, quando eu já desenho ela e começo a fazer parte por parte, para mim já é um acto de psicomagia aí, né? Muito forte, que a madeira, que o material que eu esteja utilizando já vai conversando comigo, já, os erros também já me vão direcionando a um lugar de movimento, que às vezes eu dizia, o boneco vai ser, eu quero que faça tal coisa, mas o boneco nasce um pouco errado, ou nasce torto, ou nasce, de repente me dá me leva a lugares que eu acho mágico isso também, que ele acorde de um jeito que talvez eu pensei, mas não, ele fez o que quis, não? Assim como... E aí é onde acontece um guia, não? Uma guia que me leva também a essa ilusão, né? De que eu, enquanto vou manipulando, construindo e visualizando a magia como algo visionário, acho que aí é um lugar que me leva à simbologia, à manipulação, mas que principalmente isso, digamos, esses são os pontos que eu sinto como um entendimento. Não sei se você entendeu portunhol, dá uma Sim, joinha assim. sim, entendi. A gente aqui na Plástica Onírica, a gente tem bastante também esse cuidado, né? Desde o começo da construção, né? Isso a gente conversou ontem com as trágicas. No caso, principalmente no espetáculo da Larissa, que a gente traz muito também essa ancestralidade das forças femininas, né? A gente, a gente tenta buscar nos próprios materiais a carga que eles trazem, simbólica, né? Porque é justamente Sim, isso que vai comunicar pro sim. público. Isso conjugado com uma série de outras coisas no espetáculo, né? Então eu entendo completamente o que você está falando, isso é muito real. A própria carga que os materiais já imprimem no boneco, vai ser a maneira como as pessoas já vão também projetar as leituras dela em cima daquilo. Então é bom você ter consciência disso tudo, né, para conseguir dando um corpo mais coeso para tudo e fazer com que esse encantamento seja muito potente, né, muito fascinante, irresistível para quem vê. Sim. Tem algo muito interessante, às vezes, do público, que tem público que te fala, nossa, não entendi nada. E outro público que depois de vários dias te vai escrevendo, nossa, me sonhei ou me veio esta imagem e a sentir de tal forma, nossa, me deixou pensando. Tu espetáculo me deixou pensando, ou me deixou com coisas na cabeça que eu não entendo nada, mas sinto algunas cosas, o sea, como tengo una memoria afectiva que a veces no es racional y que a veces demora, ¿no? Demora en caer en inconsciente, de otras figuras, ¿no? De figuras que va transmitiendo a materia, ¿no? A materia es una memoria muy fuerte también, ¿no? A materia, de dónde ven, qué es, qué transmite, a semiótica, todo eso va levando por muchos lugares, ¿no? Sim, isso tem muito a ver, eu sinto, é, eu acho que assim, de uns tempos para cá, isso também o Alan Moore fala bastante, né? De uns tempos para cá parece que essa capacidade de transformação estética, mágica, né? Foi se degenerando para um lado da organização da nossa sociedade capitalista, para o consumo, né? Então as pessoas elas buscam muitas vezes numa obra de arte um entretenimento raso, né? Porque isso é o que é mais difundido, né, nas grandes mídias. Então, quando você traz uma obra que não exatamente dá o que a pessoa espera, mas você põe ali uma questão que atinge a humanidade dela, ela às vezes não sabe bem lidar com aquilo, né? Então, ela precisa de um tempo para digerir isso. Enfim, isso é uma coisa que eu penso muito. Hoje,
alguns setores do que faz a nossa cultura ficou muito na mão do pessoal de publicidade, de marketing, que usa essas ferramentas que a gente usa na arte, não para acordar as pessoas, como você está dizendo, né, que elas vêm falar com você, que tiveram um sonho, que sentiram coisas, mas para direcionar o poder de consumo delas, simplesmente, para dopar. Né? Isso é muito cruel. Enfim, e eu acho que é isso. Quais artifícios, né? Então acho que é a hora das dicas de vocês. Quais artifícios para gente conseguir driblar isso e nos colocar ali como artistas, né? Que assuma mesmo esse papel enfim, de agentes mágicos, como a gente está falando aqui. Fala aí pra gente. A gente pensou em várias coisas para dizer o que seriam essas condutas aconselháveis do rito do espetáculo de rua, porque eu acho que é um rito mesmo. A gente vai falar mais especificamente sobre temporada, né? Não aquela apresentação que você vai fazer assim solta. Ou temporada, ou quando você quer fazer uma praça, vamos dizer, um lugar que você sempre vá e que o público que costuma frequentar esse lugar já vai saber que você costuma ir lá, vão falando uns para os outros, né? Porque também é um trabalho de um tempo. Para quem faz rua, a gente tem uma praça aqui em São Paulo que a gente sempre vai, mas a gente vai falar, então, mais a ver também com temporada. Acho que funciona tanto para fazer praça quanto para temporada. Você quer começar, Gabi? Pode começar. Acho que, assim, uma primeira coisa é a escolha do próprio espaço, né? Quando você vai fazer rua, eu acho que já uma das magias já começa por aí, assim, é você ir sentir o espaço, até você encontrar o lugar que você fala, é aqui que eu vou apresentar. E às vezes você vai encontrar um e não vai ser esse, vai ser outro, mas, assim, acho que tem essa primeira importância de ir dar uma estudada no lugar. Toda vez que a gente vai se apresentar, ou vai ficar um tempo numa cidade, ou mesmo quando a gente vai para festival que não tem... Porque quando você vai para festival contratado, ou na programação, você tem um lugar específico para apresentar. Mas, não sei se as pessoas, todo mundo sabe, mas também você pode piratear festivais, que é uma coisa que a gente faz muito. Festival de rua, que você não está na programação, você vai andar pela cidade, achar um canto e falar, vou me jogar aqui, vou me lançar aqui, vou testar o risco aqui. Mas tem uma série de fatores para você escolher esse lugar, assim, que eu acho que são essas dicas que a gente pode dar um pouco, porque a gente já fez isso muito. E continuamos fazendo e vamos continuar fazendo. Então, acho que, assim, a primeira coisa é você estudar um pouco o espaço, né? Procurar um espaço que você não interrompa a passagem, o fluxo de pedestres, e nem bloqueie a entrada, nem dificulte a entrada de nenhum comércio, né? Que tenha luz, se você for apresentar à noite. E, de preferência, que tenha um fundo bonito. Assim, que, claro, muitas vezes não vai dar, às vezes vai apresentar na frente de uma farmácia, sei lá. Mas quanto mais você conseguir um fundo bonito que orne, porque você também faz parte de criar essa atmosfera, né? Total. E aí uma coisa que eu acho que é uma das diquinhas de ouro é a política de boa vizinhança, assim, é um pouco de cara de pau de entrar nos comércios ao redor, se apresentar, oi, eu sou tal pessoa, meu espetáculo, eu vou fazer um espetáculo de rua, de boneco, lambe-lambe, falar um pouco quanto dura, se vai usar música, se não vai, convidar a pessoa para assistir, se tiver um cartãozinho, esse é o momento de você deixar um cartãozinho, tipo, conquistar um pouco o pessoal do entorno, porque os comerciantes, eles são grandes aliados, assim, tanto porque eles podem te deixar usar o banheiro, te dar uma água, deixar você guardar alguma coisa, quanto até em situações eles podem te proteger, porque a rua tem de tudo, né? Tem dias que são lindos, que a gente pode falar aqui da magia que acontece quando a gente encanta, mas também tem outras magias que não são tão lindas, né? Sí. Dentro dessa política também de vizinhança, que a Ju colocou o nome, também perguntar na rua, quando uno vai apresentar, sempre tem também outros artistas, né? Ou tem algum outro artista que já vem há 20 anos, 12 anos, o galera que ya tiene su espacio, y si bien la rua es pública, acho que es importante siempre conversar, ¿no? con coleguinhas, porque a gente já se elevou se dio muito contra a parede por discusiones de códigos, ¿no? De códigos entre artistas, entre espacios. Acho que é importante também se falar, não? Quando há outro artista apresentando. Tem uma ética da rua, né? Sim. É uma ética que não é nenhum contrato escrito, mas é um código um pouco partilhado, e eu sinto que internacionalmente até, né? Sim.
De se você chegar num espaço e ver que tem outra, de você ir conversar, para tentar ver, então vai você, depois vou eu, ou isso, né? Não atrapalhar uma outra pessoa. Sí. Otra de las cosas que también eu adicionaria é o estudio do público, né? Que é importante quando uno vai apresentar, ir un día antes, ver qué público que está pasando, o sea, a veces hay turistas, a veces hay povo mais novo, más adolescente, más crianças, mais velhos, o sea, como qué tipo de público você vai trabalhar, ¿no? O sea, ya seja praça, porque praça, bueno, es familia, ¿no? Es un común geral da praça. Mas quando você vai a trabajar en temporada en algún lugar específico, você tem que estudiar um pouco o público, até por respeito a eles e a você também, não? Eu acho que também tem uma questão de, depois que você diz, não funcionou meu espetáculo, não. E às vezes tem a ver com o público, quem está passando, quem você acha que vai ficar, como eu chego a convocatória, né? Eu comecei a fazer convocatória com uma marionete que era músico, a Júlia convida pessoas, como que tipo de convocatória você vai fazer para convidar a roda, né? Nisso eu acho que tem que ter um olhar bem estratégico para escolher o lugar. Eu, por exemplo, quando eu chego numa cidade nova, eu sempre procuro uma sorveteria. Porque é onde está um público que a mim me interessa. Às vezes, para o seu espetáculo, pode ser um restaurante, uma saída de teatro e de cinema, até da igreja. Lugares onde concentram pessoas passando, né? E é isso que a Ruth fala, bem importante, saber os horários de pico, assim. Mas eu particularmente procuro a sorveteria, que é onde tem famílias, onde tem criança, tá todo mundo feliz. Alegria, né? isso. Já faço amizade com o pessoal da sorveteria também. Já ganha sorvete. Isso, depois já troca seu dinheiro lá, já ganha sorvete. Sempre funciona, gente. Então, acho que é isso, pensar nesse lugar que concentra esse público e você se colocar numa posição estratégica que nem bloqueie, como eu disse, que você fique à vista das pessoas, mas que ninguém se sinta obrigado a vir ver o seu espetáculo, sabe? Que seja um lugar onde você consiga convidar, que você consiga convidar as pessoas, né? Que seja atrativo para esse convite, assim. E aí, para fazer a roda, né, o espaço da apresentação em si, eu acho que isso é uma coisa que é bem fundamental e que eu acho que foi a coisa que eu levei mais um tempinho para desenvolver e que hoje em dia estou num formato que funciona bem, assim. A primeira coisa que eu diria para qualquer pessoa que quer fazer rua é delimite o espaço cênico, com uma corda, com um giz, com objetos, alguma coisa. Eu uso uma corda, de tudo que eu já testei, eu acho o mais funcional, uma corda vermelha, assim, uma cor forte, que fique bem claro para as pessoas a partir de onde elas não podem passar. Ou, no caso, se for o lambi-lambi, também pode ser o espaço para onde elas devem entrar, né? Criar um dentro e um fora. Eu acho que isso funciona muito, assim, para montar essa estrutura. Uma plaquinha com o horário, do horário de começar, principalmente, preferência com o nome da companhia, o nome do espetáculo. Uma dica que eu acho legal também é colocar as suas redes nessas plaquinhas e que ela fique visível, porque o público tira muita foto, sempre. E aí eles não sabem quem é a sua companhia, quem é você, depois não sabem onde te encontrar, às vezes ficou um pedacinho do espetáculo, não ficou inteiro até o final, que é quando você diz. Então, ali nessa foto, a pessoa fala, viu ali, se a turma Teixa, ela consegue me marcar. E aí também é uma forma de você ter registros da sua apresentação, e também facilita para você organizar o público, né? Acho que aí você não precisa ficar convidando. Eu acho que convidar é importante, mas eu acho que montar o espetáculo já é a própria convocatória. Peraí, que a Rosa está mexendo aqui, ela está me desconcentrando. Obrigada. Que mais? Guarde as suas bagunças, seus pertences pessoais em algum lugar. Assim, isso é uma outra coisa que eu fazia muito, assim, eu deixava os casacos tudo jogado no canto, depois ia ver nas fotos e falava, meu Deus! Então, assim, organizar o espaço de apresentação é bem importante. Uma dica também que eu tenho em conta sempre e que sempre faço, sempre volto a pensar e repenso, é o peso do bagagem que você pode transportar.
qual é a dimensão do cenário que você vai construir. Isso tem muito a ver a uma dimensão de pensar tu espetáculo na rua também, ir à rua, medir, não? Quanto que você vai ocupar, porque muitas vezes ter objetos demais, ter coisas demais, atrapalha também, atrapalha seu corpo, porque você não consegue carregar mais de 25 quilos, digo, porque meu espetáculo pesa 25 quilos e chega um momento que eu não consigo carregar ele en ruas de pedra, por ejemplo, de varios lugares que no pasan carros, entonces yo tenía que cargar el espectáculo y ahí como suaba todo mi cuerpo, ficaba cansada y el momento de desmontaje también, siempre hay imprevistos en la rua, ¿no? Você nunca sabe cuándo a policía vem y te quiere pegar las cosas, você tem que disparar rápido, nunca sabe cuándo hay otro evento artístico que va a pasar rápido por la rua y te va a pisar cosas, va a quebrar tudo. Eso pues son experiencias que fueron aconteciendo con a gente en lugares donde fuimos apresentando, que fueron pesando un poco, ¿no? Porque al momento de movimentarnos en metrô, en táxi, que a gente não tem carro tampoco, né? Então a gente pega todo transportes públicos, transportes Uber, às vezes caminhando, às vezes carrito, não? Então, eu digo sempre essa dica, pensem bem no peso de seu espetáculo. Eu sei que todo mundo... Eu nunca sabia por que todos os marionetistas criavam seus espectáculos em las malas. Decía, como assim? Eu fui a construir meu espetáculo em caixa de madeira e depois dije, nossa, que pesado, que desajeitado, que... Aí, eu acho que isso de construir espetáculo na mala é bastante eficiente, mas também tem que medir a mala, tem que pensar nos objetos, o Tem peso. que ser uma mala que esteja dentro das medidas padrão para você poder despachar ela. No avião, quando é convidado, né? Isso é bem importante, pensar num cenário que seja desmontável e caiba dentro daquelas medidas, assim. Sim. Isso seria também uns pontos. Voltando para a coisa da convocatória, para você fazer a roda, uma das coisas que eu acho que funciona muito, assim, para marionete de fio, no caso, que a gente, como tem cenografia, a montagem da cenografia já é a convocatória, porque todo mundo começa a ver aqueles objetos, o que é isso? Então, assim, às vezes a gente entra no módulo prático, do tipo, vou montar rapidão, e funciona menos do que você ir montando devagar com o olhar aberto para o público, e conversando com as pessoas. É um espetáculo de marionete, vai começar daqui a pouco, vem ver. Já é o momento de você ir aquecendo o público, assim, e convidando, já vai despertando a sua curiosidade. Uma outra coisa que eu faço bastante é oferecer assento para o público. Hoje em dia eu tenho uns tapetinhos, assim, que aí eu vejo que uma pessoa está interessada, as pessoas às vezes têm vergonha de chegar na roda. Então as crianças são mais fáceis de acessar nesse lugar. Você fala, tem um tapetinho aqui. Aí eu já brinco, né? Já falo que é a poltrona VIP do teatro, pode escolher o melhor lugar. Você vai achando formas de fazer mais atrativo que as pessoas se sintam à vontade de sentar. É uma coisa que eu acho que funciona muito. Você oferecer para cada um, e aí cada um que senta já puxa um papo, de onde você é, o que está fazendo aqui. Assim, tudo isso já vai criando essa atmosfera que eu digo do espetáculo, né? Quando você diz qual o espírito, qual a atmosfera que você quer instaurar. E eu acho que tudo isso ajuda muito para você ir construindo a sua roda, né? No final de fazer distribuir os assentinhos, os tapetinhos, a roda está começando a se formar, você já começa a conseguir jogar com as pessoas, organizar ali um pouco para poder começar. Coloca uma musiquinha ambiente também, uma coisa... Tem pequenos signos, né? Que você vai dizendo para o público, algo vai começar aqui, sabe? Sim. Isso. E aí uma coisa que eu acho bem legal é que quando você for começar o espetáculo, de fazer uma apresentação de você. Nós, marionetistas, em geral, a gente... acho que tem uma grande diferença entre a gente sumir em cena e se esconder atrás do boneco. As pessoas gostam muito de ver o que você faz, mas elas querem muito saber quem é você. E eu acho que isso tem a ver com o que você disse antes, Pedro, das pessoas estarem muito ávidas por humanidade, assim, né? Elas querem ver o que você faz, o seu trabalho técnico, tudo, mas as pessoas gostam muito de saber quem é o artista, assim. Então eu acho que nesse primeiro momento, se você apresenta seu espetáculo e se apresenta também de um lugar
tranquilo, assim, eu acho que é uma forma de conectar muito com o público, para quando a pessoa for ver o espetáculo, ela já vai estar com uma outra abertura do que uma coisa que Com certeza. começou. Com certeza. E eu sempre gosto de avisar antes do espetáculo começar que o chapéu vai ser passado no final. Para mim, isso é um pacto que você já faz com o público. Né? As pessoas estão, você avisa assim, ó, eu sou artista de rua, cada um tem o seu jeito de dizer, né? Mas, e aqui no final eu vou passar o chapéu, beleza? Sabe? Você confirma com as pessoas, é um pacto que fica feito, ninguém é obrigado, mas tá todo mundo sabendo, sabe? Sim. Eu acho que funciona muito. Para mim, eu senti que mudou muito o chapéu quando eu comecei a fazer isso. Nossa, gente, Importante. temos 42 pessoas aqui com a gente. Sim, temos Obrigada. um público bacana. Sim. Estamos chegando nos últimos 10 minutinhos. Vocês têm algumas dicas importantíssimas para dizer, senão já para algumas perguntas que já foram feitas. Abre para perguntas. Eu acho que para finalizar, fechar esses ritos, acho que uma das coisas muito importantes também a levar em conta é o chapéu. O discurso do chapéu, o estudo do chapéu, não? Porque muitas vezes tem culturas de chapéu nos lugares. Tem pessoas artistas que colocam um chapéu no chão e um cartaz só, e isso não funciona em alguns lugares. Não, a galera não tem a cultura de colocar o dinheiro no chapéu, e às vezes você tem que fazer um discurso, às vezes não. Como funciona o chapéu em vários lugares que você vai, né? Tem que perguntar, como funciona, se falando, se ficando perto, se usando gambiarra, se usando discursos. O chapéu é uma arte em si, né? Passar o chapéu é uma arte em si. Sim, e é um trabalho de formação, né, também. Muito lugar não tem muita gente não tem essa consciência, né, do chapéu. Então é importantíssimo o discurso sempre, eu acho. Enfim. Olha, eu poderia falar longamente sobre isso, mas acho que a gente pode abrir para perguntas. A Júlia tem que fazer assim para... Tá bem, então vou ler aqui. A Ana Pio fez 2 perguntas. A primeira é, vocês vão juntas ou por vezes vão a solo? Vocês apresentam juntas ou sozinhas? Como é que a gente, cada uma tem um espetáculo, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente vai juntas e aí monta... Na praça que a gente vai sempre, a gente monta lado a lado. Porque as pessoas já conhecem a gente, é o mesmo público que fica. Assiste um e assiste outro. Quando a gente vai fazer temporada de rua, a gente já fez algumas temporadas juntas, então a gente monta perto, mas com espaço suficiente para fazer rodas separadas. E eu também faço bastante sozinha, de viagens, às vezes quando isso vai apresentar em festival. E antes de começar a fazer com a Rocio, eu fazia na tora mesmo, eu sozinha. Essa praça que eu vou bastante era ir lá e vou nas pessoas e falo, gente, vai começar o espetáculo. Acho que cara de pau é bem importante. Sim, eu saio convidando, às vezes vou com a marionete, dou uma voltinha assim para as pessoas falarem, opa, o que é isso? Boa. Mas, e ela perguntou também... desculpa, Rocio, pode falar. Não, que é importante ir sozinha também à rua, né, apresentar. Mas eu particularmente gosto sempre de ir com alguém, ou já seja, e apresentar em outra rua, porque dá uma força também, né? Porque às vezes se cuidam as coisas, mas quando vai fazer temporada, às vezes precisa uma ajuda, uma força, e intercambiar isso também, de me olhar minhas coisas aí, depois volto, depois, como isso também é uma força muito importante. Mas é isso, como a gente tem 2 companhias diferentes, às vezes acompanham e às vezes não. Entendi. E ela colocou essa pergunta também, né? Essa diferença para vocês ir sozinha e em dupla, né? Ou mais pessoas. Eu acho que em dupla tem todas essas vantagens que a Rocio comentou, assim, da gente se apoia. Mas eu também acho que tem uma coisa de sozinha que é legal, que é você, principalmente como artista mulher, eu digo, assim, que é uma coisa de conectar com o seu poder, assim, de falar, sabe, eu posso ir a hora que eu quiser, a hora que me der na telha, eu não dependo de nada, nem de ninguém, eu saio aqui com o meu carrinho, eu ando, eu vou encontrar um lugar, só que, claro, nunca é sozinha, completamente sozinha, porque você vai se apoiando, então, quando eu digo assim, os comerciantes são
grandes aliados, né? Quando eu fiz temporada em Paraty ano passado, eu fiquei amiga do pessoal da loja ali. Então, assim, no intervalo entre uma apresentação e outra, você tem alguém que está ali para conversar com você, ou para te dar alguma ajuda, alguma coisa que você precise. Putz, descarregou a bateria do som. Que isso, quando a gente está em dupla, é muito bom, porque é isso. Descarregou a bateria do meu som. Eu te empresto o meu. Acho que tem os dois lados, assim. Sim, e a parte também que é interessante de ir sozinha é que o chapéu é... O chapéu é maior. Não, eu não quero dizer isso. Não tinha lembrado disso, mas sim. A galera também está perguntando qual é a praça que vocês se apresentam, aí a Paula e o Luiz. A Paula eu sei que é de São Paulo, que ela quer ir assistir vocês. Então, se quiserem aí... Quando essa pandemia acabar, a gente vai voltar para a praça, viu, gente? A praça se chama Horácio Sabino. É uma praça perto do metrô Sumaré. A gente costuma ir quase todos os finais de semana que dá para ir, né? O pessoal... não sabemos quando vamos poder voltar a ir para a praça. Bom, estamos aí nos últimos 5 minutinhos. A gente ainda tem mais uma pergunta. Eu posso falar uma coisa enquanto não veio a pergunta, Pedro? Sim, sim. A gente está fazendo uma marionete relógio para fazer uma rifa. Eu e a Rocio, a gente montou juntas aqui um ateliê, que é o Ateliê das Marionetes Viajantes, e logo antes da pandemia a gente estava montando um espaço para dar cursos. Porque muita gente procura a gente para dar curso, né? E a gente estava começando a montar esse espaço e começou a pandemia, e bom, nós como quase todos os artistas tivemos todos os nossos trabalhos cancelados, e a gente está aqui na iminência de talvez ter que fechar as portas desse espaço. Então a gente está fazendo essa marionete relógio para fazer uma rifa como uma forma de manter esse espaço para a gente poder continuar tanto construindo quanto poder abrir esse espaço para ensinar para mais pessoas. Então, sigam a gente nas nossas redes, @CiaTomateixa e @Nacia das Marionetes. Semana que vem a gente vai lançar essa rifa, porque a marionete está quase pronta. Isso aí, então, pessoal, acompanhem aí, ajudem as amigas. Bom, como a gente está aí nos últimos minutinhos, antes que o Instagram nos encerre aqui, eu vou fechar aqui o nosso papo, foi uma delícia, eu queria ficar mais tempo conversando com vocês, mas vamos encerrar aqui antes da gente ser cortado no meio. Eu vou anunciar o próximo Papo Lambeiro, que vai acontecer aí na terça que vem, no dia 12 de maio, com a Rafaela Aragão, da Companhia de Teatro Lambi-Lambi Polimorfia. A minha mãe. A gente vai falar sobre as crianças e a pedagogia do Teatro Lambi-Lambi. Então aí divulguem, vai ser bacana, divulguem o Papo Lambeiro, divulguem o Anima Rua, acompanhem o Anima Rua On, que está rolando aí, gente, de novo, até domingo, espetáculos na íntegra, videoclipes, bate-papo ao vivo com artistas, e no domingo Fórum de Mulheres Bonequeiras de Rua, que a gente vai ainda aprofundar muitos dos assuntos aqui que elas falaram e muitos outros. Sim. Vai ser muito bacana, gente. Aproveitem, sigam os canais aí do Anima Rua 1 no YouTube e no Instagram, e contribuam também no chapéu virtual dos artistas que estão se apresentando, como as duas falaram aí embaixo, tem muita gente que ficou sem trabalho nesses tempos, então esse chapéu está fazendo realmente a diferença aí da galera. Tá bem? Meninas, muito obrigado, foi muito bom, adorei. E a gente quer agradecer muito vocês, você, Pedro, Lari da Plástica Onírica, Jaque MC também, queridas, muito obrigada, Trágica Companhia de Artes. Companhia Lua para Rua. Todos os amigos e amigas parceiras. que entraram. Boa, agradecer aqui a Lari também, que está aqui do meu ladinho anotando as perguntas, sempre aqui na parceria. E é isso, pessoal. Se cuidem, viu? E logo a gente se vê nas ruas. Eu vou para essa praça e assistir vocês. Tá bom? Eva, tá bom. Muito obrigada a todos que assistiram aí pelos mensagens, los corações. Muitos beijos. Um beijo. Obrigado, público. Até terça que vem. Tchau. Tchau. Tchau.